Reino Unido, porque no Reino Unido várias cidades pararam hoje para lembrar das pessoas que perderam a vida para a Covid. Hoje é uma data simbólica no país, porque há exatamente um ano o governo britânico decretou o primeiro lockdown para conter o vírus. A gente fala sobre isso com a nossa correspondente, a Cecília Malan, que está lá em Londres. Cecília, eu fico me perguntando assim, quem poderia imaginar um ano atrás que tudo isso que veio pela frente, a situação que vocês estão, a situação que nós estamos aqui no Brasil. Enfim, conta mais pra gente sobre esse dia importante, simbólico no Reino Unido. Boa tarde. Inimaginável, né, Maju? Boa tarde. E quem diria também que teríamos várias vacinas contra a Covid em menos de um ano também, né? Um feito extraordinário. Sem saber, eu fiz o meu último vivo da redação naquele 23 de março de 2020. Ainda não voltamos para não aglomerar em local fechado e pequeno. Lembro que eu falava nos jornais da manhã que havia cerca de 15 mil mortes por Covid no mundo, pouco mais de 300 aqui no Reino Unido. À noite, Boris Johnson anunciava as medidas mais restritivas já impostas por um governo britânico em tempos de paz. O Reino Unido foi um dos últimos países europeus a adotar o confinamento obrigatório e é criticado até hoje pela demora em salvar vidas. De lá para cá, os casos e as mortes se multiplicaram de forma aterrorizante. Já são mais de 126 mil vítimas por aqui, o maior número de toda a Europa. Hoje, o país parou para fazer um minuto de silêncio em homenagem aos que se foram e aos heróis da saúde. A realidade se impôs, o governo mudou de estratégia e hoje o modelo britânico de combate à pandemia é um exemplo. Foi um anúncio dramático. Em março de 2020, o primeiro-ministro mandou todo mundo ficar em casa. As ruas ficaram vazias, o comércio fechado se reinventou online. Crianças estudaram à distância, longe dos amigos. Aprendemos a trabalhar de casa, apesar das distrações. No mês seguinte, o próprio Boris Johnson precisou ser internado na UTI com sintomas graves de Covid. Ele foi um dos quase 4,5 milhões de infectados no Reino Unido. Durante o verão europeu, a situação parecia ter melhorado e algumas medidas foram relaxadas, mas os números de mortes e infecções voltaram a subir. E no segundo semestre de 2020, o Reino Unido entrou em lockdown de novo. O cansaço bateu, claro, mas as pessoas entenderam que o vírus não se cansa da gente e obedeceram, mais uma vez, quando um terceiro lockdown foi decretado em janeiro desse ano. Essa vez é diferente, diz esse homem, porque agora tem uma luz no fim do túnel com a vacinação. A campanha, bem planejada e acertada ao apostar numa cesta de vacinas, começou em dezembro. Hoje, mais da metade da população adulta já tomou pelo menos uma dose. O esforço coletivo trouxe o tão esperado alívio. Ontem foram registradas 17 mortes no Reino Unido, o menor número em 6 meses. Over the past year, our country has been through a trial. O nosso país passou por uma provação que testou nossa resiliência, disse hoje o príncipe Charles, que também pegou Covid em 2020. Mas fomos inspirados pela dedicação demonstrada por tantos e movidos, além das palavras, pelos sacrifícios que vimos. O dia de hoje é de reflexão sobre esse ano como nenhum outro e também de admitir erros. O ministro da Saúde, Matt Hancock, reconheceu que um deles foi acreditar no início da pandemia que assintomáticos não transmitiam Covid. A ordem por aqui ainda é ficar em casa e não baixar a guarda diante da iminência de uma terceira onda na Europa.